Antes da gente entrar no detalhe de cada imagem, cada mensagem, vale lembrar, tanto o dono do master quanto Moraes, segundo a investigação, escreviam textos em blocos de notas, tiravam prints e depois enviavam como imagens de visualização única. Por isso as mensagens não estão disponíveis, as mensagens do ministro não estão disponíveis porque visualizou, não fica mais registrado. As de Vorcaro permaneceram no telefone. Os horários de cada nota de Vorcaro, obtida pelo blog, essas notas, coincidem com os das mensagens, em geral enviadas 1 minuto depois de serem feitas ali salvas no bloco de notas. Aí ele tirava o print, os prints também estão ali disponíveis e aí enviava esses prints como foto. Só uma foge desse padrão de tempo, ela foi enviada 6 minutos depois. A gente vai dar uma olhada aqui no material que a gente preparou para vocês entenderem um pouquinho mais do que a gente está falando. Do lado esquerdo da tela a gente vê o bloco de notas, o print do celular de Daniel Vorcaro. São 9 prints, se eu não me engano, né? 7 ou 9 prints. Aí ele tira o print aí do bloco de notas. Vocês estão vendo, a mensagem é salva às 7 horas e 18 minutos da manhã do dia 17 de novembro de 2025. No lado direito, a gente vê a captura de tela do WhatsApp do banqueiro. E a conversa começou às 7 horas e 19 minutos. Então ele envia, o que você vê do lado direito é o envio dessa foto do lado esquerdo, que é uma foto do bloco de notas, como uma visualização única. Era assim a rotina das mensagens. E aí o que ela faz, essa mensagem? É uma referência àquele negócio com o grupo Fictor, que mais tarde chegou a anunciar no mesmo dia que iria comprar o Master. Vorcaro fala para Moraes sobre a tentativa de antecipar os investidores. Diz que existe a possibilidade de assinar e anunciar ainda naquele dia. Ele estava correndo para tentar evitar a liquidação do banco, que ocorreria no dia seguinte. Então esse era o principal objetivo de Vorcaro. E aí ele fala que arranjou o Fictor e tudo mais, que seria ali em tese uma boia de salvação. Na sequência ele muda de assunto e diz o seguinte: acho que o tema de que falamos começou a dar uma vazada, obviamente sem qualquer detalhe, e continua. Mas a turma do BRB, que é o Banco de Brasília, me diz que está tendo um movimento de sacanagem do caso. E que a mesma jornalista de antes estava lá fazendo perguntas. Bom, aí é sobre uma questão, o BRB, que a compra tinha sido vetada, o BRB ia salvar o Master, comprando o Master com aqueles ativos todos fajutos, e aí o Banco Central acabou não autorizando, então ele correu para tentar o Fictor, mas você vê que ele tem informações sobre o que está acontecendo lá no BRB, falando com os caras do BRB, e os caras do BRB dizendo, tem jornalista aqui perguntando, tal. O trecho da mensagem que vem a seguir é vago, tá? Mas de acordo com o blog da Malu, pode ser uma referência ao inquérito sigiloso que corria contra o banqueiro na primeira instância da Justiça Federal. Agora está no STF, mas antes começou lá na primeira instância, quando tem a primeira prisão dele, inclusive a prisão desse dia. Foi a Justiça Federal de primeira instância que concedeu. Vorcaro diz o seguinte: se vazar antes, será péssimo, mas pode ser um gancho para entrar no circuito do processo. O banqueiro então finaliza dizendo que se houver alguma novidade, eles voltam a se falar. Moraes, conforme a captura de tela, responde às 8 horas e 16 minutos da manhã com uma mensagem de visualização única que não dá para a gente saber o que é. Mas a questão aqui é entender que havia uma interação, tá? Independentemente do conteúdo, há uma interação. A próxima mensagem entre os dois se dá no final da tarde, às 5h22, quando o negócio da Fictor estava perto de ser anunciado pela imprensa. O dono do Master escreveu o seguinte: fiz uma correria aqui para tentar salvar, fiz o que deu, vou anunciar a parte da transação. Sem resposta de Moraes, Vorcaro envia uma nova mensagem, pergunta às 5h26 da tarde, de acordo com o bloco de notas, né? Alguma novidade? Conseguiu ter notícia ou bloquear? 5 minutos depois, o ministro do STF enviou uma resposta, novamente visualização única, novamente a gente não sabe o que era. Vorcaro volta a pedir atualizações de Moraes para Moraes às 8h04 da noite, com uma nota que é salva às 7h58.
Alguma novidade? Era o que estava na nota, que é enviada com visualização única. Ao que Moraes responde com duas mensagens em sequência, às 8h21 e às 8h23. Vorcaro escreve mais uma vez, às 8h48. Segundo o material apreendido e periciado pela Polícia Federal, essa seria a última comunicação com o ministro antes da prisão. Pelo conteúdo da mensagem, segundo o blog, o que dá para depreender é que Vorcaro responde a uma pergunta sobre o negócio com o Fictor e chega a dizer que algo poderia inibir, sem especificar o que é. Encerra a conversa comunicando a Moraes: amanhã começam as batidas do Esteves, numa referência a André Esteves, que é dono do BTG Pactual, com quem ele tinha ali uma rixa. E finaliza: estou indo assinar com os investidores de fora, estou online. E aí, gente, tem aqui um ponto que é importante, que tem um joinha, né? O ministro responde com um emoji de joinha. E aí tem uma questão, né, sobre essa comunicação, se chegou ou não chegou, porque o ministro disse que nunca chegou para ele, mas teve o joinha aqui, que enfim, abre-se uma discussão por que seria o joinha se não chegou. Mas Vorcaro nunca decolou para Malta, tá? Ele foi preso pouco depois, que ele estava indo para o aeroporto aí à noite. Ele disse que ia fazer uma escala em Malta e que de Malta ele iria para Dubai, se eu não me engano, e que era para ver ali os caras que iam entrar, os árabes, fundo árabe, que ia entrar junto com o grupo Fictor para comprar, para salvar o banco, enfim. E aí, quando ele estava embarcando, ele foi preso, mas a Polícia Federal, quem está na investigação, entende que aquilo já era uma fuga e não uma tentativa de ir lá buscar os investimentos com os fundos árabes. E aí o Master acaba sendo liquidado pelo Banco Central no dia seguinte. Bom, o blog da Malu Gaspar procurou o ministro Alexandre de Moraes, que não se manifestou. Ele enviou uma nota ontem, quando foi publicada a primeira reportagem sobre os diálogos, e diz que não recebeu as mensagens mencionadas e que se trata de ilação mentirosa no sentido de atacar o STF. A defesa de Vorcaro foi consultada e afirmou que não comentaria. A gente acabou de ler uma nota que saiu há pouco da defesa reclamando do vazamento das informações e dizendo que eles pediram ao STF a abertura de inquérito para investigar o vazamento dessas informações.